Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui no parque novamente para gravar mais um encontro do Evangelho e a Mediunidade. Nesse momento nós estamos substituindo a nossa playlist, por alguns dias e em breve estaremos inaugurando, mais um encontro, mais um estudo aqui no nosso canal. Então veja bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 6, o Cristo, o Consolador, em companhia do livro No Invisível de Leon Denis. Só lembrando, recapitulando o que eu já gravei para vocês, vamos lembrar que aí no meu canal tem uma playlist completa de um estudo que eu fiz diário aí no meu canal sobre este livro, sobre esta obra, No Invisível, e que eu deixo aqui como sugestão para você estudar no conforto do seu lar a hora que você tiver condições. É fundamental para o médium evangelizado trabalhar com equilíbrio, confiança, com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, não deixar ser conduzido pelas entidades das trevas, onde muitas vezes não sabe nem o que está fazendo. E com o esclarecimento que a gente vem fazendo aqui no nosso canal, vai lhe ajudar a ter ideia de tudo isso que acontece ao nosso redor, com essa sensibilidade que nós já trazemos de outras existências, que é a mediunidade. Então, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, o advento do Espírito da Verdade, nos convida a uma reflexão bem interessante, quando, num dos parágrafos, está escrito: escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. Deus, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelai a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então veja bem, aqui já na chegada do Cristo, quando ele retorna e traz para todos nós esta mensagem maravilhosa aqui no Evangelho, eu convido a você a não somente estudar esta lição, que está no capítulo 6, mas como as demais, que vai te ajudar nos esclarecimentos oportunos que você necessita na sua trajetória na Terra. E aqui quando ele diz: escutai que o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar os incrédulos, acima deles uma verdade soberana. Então, muita gente ainda não acredita que existe a comunicabilidade dos espíritos, que através da mediunidade, de psicografia, de psicofonia, de vidência, eles se manifestam, e é através desses médiuns preparados, evangelizados, instruídos, capacitados para transmitir esses recados. E é nesse momento que eu convido a você, a estudar um pouquinho sobre esta obra, No Invisível de Leon Denis. Então vamos lembrar que aqui num dos parágrafos, justamente no capítulo 5, Educação e Função dos Médiuns, veja bem o que ele diz num dos parágrafos. A boa mediunidade se forma lentamente, então você não precisa ter pressa, porém você não pode deixar de estudar. Começou o estudo, continua estudando, continua buscando esse conhecimento, continua estudando as obras básicas, as obras complementares, tudo isso vai te ajudar. E aqui ele continua: a boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, aí no conforto do seu lar, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Então, quando você começa a estudar no local barulhento, onde muitas vezes você está numa sala e toda hora está passando gente para lá e para cá, vai tirar a sua concentração, Então, às vezes você escolheu aquele cantinho, você fez um escritório na sua casa, ou que seja numa biblioteca, onde cada um está na sua baia, estudando, lentamente ali, cada um à sua maneira,
Então você vai observando que você vai aprendendo cada vez mais e a mediunidade começa a fluir, né? E para que você possa perceber a aproximação do seu mentor espiritual, dos espíritos que buscam a sua sintonia. Então, neste caso, ele continua. Depois de um período de preparação e expectativa, o médium colhe o fruto de seus perseverante esforço. Então, meus irmãos, sem esforço, você não vai almejar essas conquistas. Como diz aqui o complemento do Evangelho. Então é nessa hora que um estudo sério, né, estabelecido um horário para que você possa, naquele momento, estar ali, né, ao lado do seu mentor espiritual, do seu orientador, para te ajudar a evoluir, a melhorar, crescer como espírito aqui na Terra para trabalhar para o bem, ou até mesmo para conhecer a doutrina espírita. Dos parágrafos, na nossa leitura que nós estamos conciliando o Evangelho com o livro no Invisível de Leon Denis, no capítulo 6, dos parágrafos, ele diz o seguinte: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, ao longo do tempo, nós vamos aproveitando essa oportunidade, estudando o Evangelho, estudando as obras básicas, estudando livros, né, que enaltecem o nosso espírito, né, onde você vai suprindo o seu arquivo mental com leituras edificantes, você vai percebendo, né, que o comportamento vai mudando. Por quê? Você vai, ao longo do tempo, mantendo aí diariamente essas virtudes que nos aproximam de Deus. A tolerância, a paciência, o amor pelo próximo, porque às vezes você está querendo algo, né, imediato, né? Eu sou médium, nasci, eu descobri que sou médium agora, me disseram que eu tenho que desenvolver a mediunidade numa casa espírita, mas ao mesmo tempo, antes de tudo isso acontecer, de repente aquilo é um chamamento. E no meio desse chamamento, você precisa buscar instruções. Na casa espírita você vai encontrar, né, por meio de um atendimento fraterno, você vai assistir palestras, você vai tomar passe, você vai fazer um tratamento para que você possa se conectar com essas entidades que buscam a sua sintonia e com o seu mentor espiritual. Então você vai sendo guiado, não é por acaso. Às vezes eu sempre falo nas minhas lives que as pessoas não chegam não chegam lá no meu canal, né, nas minhas redes sociais por acaso. Às vezes é um espírito amigo que deseja se comunicar e ele vai guiando aquele familiar para encontrar, muitas vezes, até uma página virtual para tirar dúvidas, para receber um recado, para receber um atendimento fraterno. Não somente a minha página, mas tem várias páginas por aí que tratam do mesmo assunto e que ajudam muitas pessoas de forma gratuita, tá? Então, continuando a leitura, ele diz: acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, né? Muitas vezes, a sua própria sintonia, por meio do seu mentor espiritual, é trazida uma informação por meio da intuição, onde você vai analisar aquelas informações recebidas, observar a veracidade dos fatos, né? Não ficar criando fantasias com aqueles fenômenos que você deseja, porque o espiritismo também, ele traz uma série de fenômenos. Olha que o fenômeno que mais chama a atenção é o fenômeno de materialização, que são as cartas consoladoras e a pintura mediúnica, porque os demais pouco chamam a atenção. Às vezes uma passividade, antigamente, quando você ia dar passividade, até hoje ainda existe, né? Pessoas que dão passividade ao espírito e não sabem o que aconteceu, né? Atualmente, são poucos os médiuns que ainda se propõem a esse tipo de trabalho. Mas, ao longo do tempo, eles vão se instruindo, vão melhorando, vão aproveitando essa oportunidade de crescer, de evoluir e vão percebendo que o melhor a fazer são as instruções, é estudar para crescer, para não deixar ser conduzido por essas entidades que muitas vezes são desconhecidas, né? E aqui, continuando, o nosso querido Leon Denis, ele diz o seguinte, né? Depois de um período de preparação, a expectativa, o médium colhe os frutos de seus perseverantes esforços.
Recebe dos espíritos elevados a consagração das suas faculdades, amadurecidas no santuário da sua alma, ao abrigo das sugestões do orgulho. Se guarda em seu coração a pureza de ato de intervenção, virá com a sua assistência de seus guias a se tornar cooperador utilíssimo na obra de regeneração que eles vêm realizando. Então, aos poucos, você vai compreendendo, né, o tempo determinado para que você possa começar a trabalhar para o bem. Lembrando que todo o bem que você fizer para qualquer pessoa, será você o maior beneficiado. Quem escreveu essa frase foi Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Então, faça o bem, que o bem vai acontecer. Se você fizer coisas erradas, é claro que você um dia vai colher os frutos. Então, lembra da parábola da semente? Enquanto você vai semeando aquelas sementes por todo o seu quintal, quando você rega elas direitinho, aduba, e num determinado momento você começa a perceber que aqueles brotos vão começando a nascer, né? Vão surgindo aqueles brotos, mas você precisa, né, tomar cuidado para não deixar que as ervas daninhas impeçam essas plantinhas de florescer mais tarde, que são os frutos que vocês vão colher. Ao mesmo tempo, você vai lembrar da mediunidade. À medida que você vai estudando, à medida que você vai equilibrando, que você vai educando a sua mediunidade, você vai percebendo, né, a sua melhora, você vai percebendo o quanto é importante o estudo, né, direcionado ao seu aprendizado. Lembrando que todo esse trabalho você precisa fazer um certo esforço, né? Porque você vai encontrar vários obstáculos ao longo do caminho. Complementando aqui na nossa leitura do Evangelho, no capítulo 6, o advento do Espírito de verdade, o Cristo Consolador, ele nos chama a atenção, solicitando a todos nós, né, nos fazendo um convite para acreditar, amar e orar. Vigie os seus pensamentos, tá? Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias com as verdades, né? Então, quem sabe se muitas vezes você está aí dedicado a um trabalho espírita e de repente você foi invigilante, né? E deu atenção, né? Aquela sintonia daquele espírito mistificador, não tem problema não, meus irmãos. Às vezes nós somos testados, mas temos que ter humildade para aceitar um atendimento fraterno, fazer um tratamento numa casa espírita. Isso é fundamental. Eu mesmo passei por vários tratamentos e sempre que necessário eu visito uma casa espírita, assisto palestra, vou prestigiar os irmãos. Quando eles estão lançando suas obras, eu faço questão de ir prestigiar, adquirir uma obra, principalmente quando ele está ali autografando os livros. Isso é importante. Sabe por quê? Porque amanhã, quando eu estiver também divulgando o meu livro, ele vai lembrar dessa reciprocidade, né? Então, nesse momento, é fundamental que você prestigie também o trabalho do colega, porque não é nada fácil chegar até aqui. E se você está no começo, se você está iniciando aí a sua tarefa, o seu estudo, a sua visita a uma casa espírita, buscando evoluir, buscando crescer espiritualmente, não se preocupe, você vai passar por todas essas dificuldades. E aqui ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, amando, estudando, instruindo, buscando todo esse aparato para que você possa mais tarde servir a caridade com equilíbrio, confiança e responsabilidade. Eu costumo falar que a mediunidade ela está inserida em 3 Ds: dedicação, disciplina e desprendimento, acrescido de um pouquinho de renúncia. Então, quando você exercita essas virtudes, tudo tende a dar certo. Só não vai dar certo se você não tiver boa vontade e também não se esforçar, tá? Vai depender de você. Continuando, ele diz: eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele enraizaram são de origem humana. Então nós erramos, todos nós temos o direito de errar e de consertar os nossos erros. Não podemos continuar errando. Por quê?
Um erro, muitas vezes, nós sabemos que nós somos orgulhosos, não aceitamos muitas vezes uma palavra de consolo, né? Às vezes a pessoa chega e diz, olha, eu percebi que você durante o trabalho não se comportou adequadamente. Nossa Senhora, e você naquele momento já começa a se melindrar e diz, não, eu vou sair daquele grupo porque lá não é meu lugar. Mas por quê? Porque você não aceitou, né? Você não aceitou aquela fraternidade daquele irmão com aquele atendimento, com aquela palavra de conforto, né? Chamando a sua atenção para você melhorar. E nesta hora, Leon Denis chama a nossa atenção aqui no livro dele quando ele diz, né? Na maior parte das vezes, é um parente, um amigo desaparecido que desempenha ao pé deles estas funções. Um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, se adquiriram a experiência e o adiantamento necessários, podem nos dirigir no delicado exercício da mediunidade, mas o seu poder é proporcionado ao grau de elevação a que chegaram. E nem sempre a sua ternura e solicitude bastam para nos defender das investidas dos espíritos inferiores. Então, o que ele está se referindo aqui? Esse espírito do bem, esse anjo amigo, né? Esse guia protetor, que pode ser uma dessas pessoas que já estão no mundo espiritual, porém eles têm, né, uma certa limitação para nos ajudar. Ao mesmo tempo, quando nós nos comprometemos para essa evolução, eles se aproximam de nós e evoluem também. A mesma escola que você está frequentando, eles também estarão frequentando junto com você. E nessa estrada, vocês dois vão evoluindo junto e ele do outro lado da vida, liberto do corpo, vai trazendo as intuições, as instruções para que você possa melhorar a cada dia o seu trabalho. É nesse momento que eu também deixo aqui uma experiência que eu vivenciei no momento em que eu estava, no momento da educação da mediunidade. Após escrever uma mensagem de um espírito amigo, né, o meu dirigente me chamou a atenção. Ele falou, olha, Nancy, você escreve muito rápido, né? E assim, não deixa se levar por essa quantidade de espírito que queira usar a sua sintonia. Mas naquele momento, não era daquela forma que ele tinha que me chamar a atenção. E eu achei bom ele ter me chamado a atenção. Sabe por quê? Porque a própria espiritualidade, logo em seguida, escreveu uma mensagem de orientação, né? Que me serviu de base, de pontapé inicial, para que eu não deixasse de trabalhar e de exercitar. Porque o médium evangelizado, ele sabe que quem trabalha com a psicografia, ele tem que treinar. Treino, treino, treino. Por quê? Já dizia lá no futebol, treino é treino, jogo é jogo. Então, nesse momento, enquanto você está na fase de treinamento, você vai escrever mensagens, cartas, várias oportunidades ali que você tem de escrever, mensagem ditada pelos espíritos, de todo tipo. Você não recebe somente de espíritos evoluídos, porque na verdade você está fazendo ali um atendimento fraterno para aquelas entidades que buscaram a sua sintonia. São espíritos em processo de aprendizado que vieram para receber esse atendimento através da psicografia. E ali ele deixa o seu relato. Aquele relato vai servir de aprendizado, né, e de evolução para todos os irmãos presentes. Porém, algumas pessoas não entendem que o próprio espírito, né, que está passando por uma dificuldade, por um tratamento no mundo espiritual, quando ele escreve numa mesa mediúnica, é sinal de um trabalho, né? Nem sempre aquela mensagem é uma mensagem, assim, digamos assim, de um espírito evoluído, porque da mesma maneira que você atende um irmão sofredor por meio da sua psicofonia, ou seja, da mediunidade falante, você também escreve a mensagem ditada por ele. E aí muita gente não entende, descarta aquela mensagem, achando que ela não tem serventia. Tem sim. Sabe por quê? Porque o espírito vem uma vez, vem numa segunda vez, vem na terceira vez. E aí você começa a analisar a primeira mensagem, a segunda e a terceira. Entre a primeira e a terceira, você vai observando a evolução. Às vezes ele chegou, né, muito com o coração ferido, cheio de ódio, de rancor, né, com desamor, com a falta de perdão. E ele coloca isso tudo na mensagem.
Na próxima mensagem, ele já pode falar que está em tratamento, já recebeu a orientação dos mensageiros de Deus e já se encontra bem melhor. Numa outra oportunidade que você escrever a mensagem, o que vai acontecer? Ele já vai trazer informações da evolução, né? Já está sendo preparado para aquele perdão. Ele já vai trazendo essas informações que melhorou desde aquele dia que ele esteve ali. Então, tudo isso, gente, está aqui junto com o Evangelho. E para encerrar nossa fala de hoje, encerrar aqui o nosso encontro, o nosso vídeo de hoje, ele diz o seguinte: eis que de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, né? Vozes nos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da incredulidade. Então nós temos que acreditar na imortalidade da alma, né? É claro que isso é uma conquista, é uma construção diária, que tem pessoas que não acreditam, mas isso não tem problema nenhum. Ao longo do tempo você vai se adaptando e eu deixo como sugestão o estudo do Evangelho e o estudo dessa obra maravilhosa que é No Invisível, de Leon Denis. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, nos ajude no crescimento do canal. Não deixe de deixar o seu like, deixe também uma mensagem avisando se você gostou dessa nova playlist, se você gostou desse vídeo, né? Como você está se sentindo após assistir esse vídeo, se ele esclareceu as suas dúvidas. Até o nosso próximo encontro e fique na paz do Mestre Jesus.